Vamos tentar novamente. A gente encerrou e começou uma nova. Paz, Senhor, Marcela. Deus abençoe. Tati voltou aí. Só aguardar o pastor. Vamos ver se agora vai rolar. Você está acompanhando aí, né, irmão? Estou acompanhando aí. Então, vamos fazer isso aqui. Não vai ser pra você? Uhum. Deixa eu andar aqui. Ah, bacana. Só esperar o pastor agora mandar solicitação aqui pra gente começar. Vamos ver se agora vai dar certo. Agora eu tô te vendo, pastor. Aí sim. Aí. Eu estava vendo você, mas tá ouvindo normal? Eu tô ouvindo bem o senhor. Só que a minha voz tá dando eco. Tá dando eco e tá cortando. Tenta baixar um pouco o fone do senhor. Vamos ver se Fala aí. aparentemente diminuiu. E o senhor tá me ouvindo? E aí, fala aí. Tá me ouvindo? Tá baixo, mas dá pra ouvir. Agora o eco também diminuiu. Acho que vai pegando o próprio fone, ele vai dando eco aí. Mas beleza. O Bruno entrou aí também. Deus abençoe a todos que estão entrando aí nessa live. Como eu falei no começo da outra, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o livro do pastor, O Desafio de Conviver em Família. Um livro aí que eu coloquei de cabeceira da cama, que é um livro muito bom aí. Cada vez que você lê, você vai tirando coisas novas, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a família e o perdão. Eu acho que é uma coisa muito importante, né, nessa fase ainda que a gente está vivendo. Que se a gente for segurando o perdão agora, onde que está ficando todo mundo, bem dizer, trancado dentro de casa, o convívio familiar fica bem difícil, né? Uhum. Verdade. E assim, ó, durante a semana eu liberei perguntas para quem quisesse mandar. E para quem está assistindo aí também, quiser mandar no comentário, que daí no final a gente vai abrir um espaço para se fazer as perguntas. Que daí é a hora que a gente coloca o pastor no fogo, né? As perguntas repentinas do povo aí. Mas vamos lá. Quem não souber responder, a gente passa para os universitários. Né? Pergunta pro Google daí, né? Mas bacana. Então, o Flávio Visani entrou aí. Deus abençoe o Flávio aí. Deus abençoe. E então, como a gente fala do perdão, né? Família e perdão. O Paulo entrou aí também. Deus abençoe, Paulão. O senhor começa esse livro falando sobre a conversa de Pedro e Jesus, né? Sobre o perdão, onde Pedro ali limita o perdão até 7 vezes. Jesus joga uma multiplicação ali. Mas eu acho que não a gente pensando numéricos, né? Então 70 vezes 7, o valor ali é o tanto que eu tenho que perdoar. E hoje ainda tem muitas pessoas que vivem nisso, né? Não, eu tenho um X de perdão para liberar para uma pessoa. Tem até os comentários que se fazem, né? De 1, 2 vezes eu perdoo, a terceira já é demais, né? Eu queria ver com o senhor, o que o senhor pode passar para as pessoas que ainda têm esse pensamento de limitado de quantidade de perdão, não, é só isso aqui, ó. A pessoa falhou 1, 2 vezes, na terceira é cortar e tchau. Queria um comentário. Se Deus fosse assim, nós seríamos perdidos.
Sim. Graças a Deus que Deus é maravilhoso, né? Se Deus fosse como muitas pessoas estariam perdidas. Em relação ao que poderia nos passar aí, em relação a isso, primeiro a pessoa ela precisa entender que o perdão não é uma opção. O perdão não é uma opção. O perdão ele é uma ordenança estabelecida por Deus. Então, se nós formos estudar sobre o perdão na Bíblia, nós vamos ver que existe vários textos bíblicos aí que falam sobre a importância do perdão. Em Mateus capítulo 6, no verso 14 e 15, o Senhor Jesus diz assim que quem não perdoa não é perdoado. Né? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é isso. O perdão não é opção, o perdão não é um sentimento. O perdão ele é uma ordenança. Jesus ele foi enfático em dizer que quem não perdoa não é perdoado. Então esse é o primeiro entendimento que a pessoa tem que ter a respeito do perdão. O segundo entendimento a respeito do perdão, a pessoa precisa entender que o perdão quem não perdoa, né, a sua alma, a sua mente, o seu coração, fica aprisionado, né, fica aprisionado ali pela mágoa, pelo ressentimento e pela amargura e pelo ódio. Então, a pessoa tem que entender isso. Quando a pessoa ela não consegue perdoar, ou quando ela não libera perdão, a alma, a mente e o coração fica preso naquilo que aconteceu. E isso, a mágoa, o ressentimento, a amargura e até o ódio, aprisiona o coração, a mente e a alma da pessoa. Então, o que tem que entender? Que o perdão ele é a chave que abre a porta do coração e da alma para que a pessoa ela seja liberta dos sentimentos negativos que estão dentro dela, que estão ali oprimindo, que estão perturbando a sua alma. Enquanto a pessoa não ter esse entendimento acerca do perdão, a alma dela vai ficar aprisionada, a mente dela vai ficar presa naquilo que aconteceu. E todas as vezes que ela lembrar daquilo que aconteceu, ela vai sentir tristeza, ressentimento, angústia. Então a falta de perdão pode levar também a pessoa a um estado de depressão. Por quê? Porque a pessoa ela fica remoendo e ressentindo toda a dor e toda a raiva por aquilo que lhe foi causado. O que é ressentimento? É a pessoa ficar ali ressentindo a mesma dor, a mesma angústia, a mesma mágoa. Então a pessoa tem que entender isso, que ela precisa liberar perdão. E o perdão é como uma chave, né? Só ela tem essa chave. Ninguém mais pode perdoar no lugar dela, a não ser ela. E o terceiro que nós podemos entender aí, que a pessoa precisa entender, é que o perdão ele é benéfico para a pessoa mesmo. Tem gente que fala assim, eu não vou perdoar fulano e tal porque ela não merece o meu perdão. Né? Tem gente que tem esse pensamento. Mas se não perdoar, o que acontece? A pessoa ela não é curada em suas emoções. Ela não é curada nos seus sentimentos. Porque o perdão ele proporciona o quê? Proporciona alívio e paz interior. Então, quando a pessoa libera perdão para alguém que ofendeu, alguém que magoou ela vai ser beneficiada. Porque ela que vai ser liberta daquele sentimento que está dentro dela e isso vai trazer o quê? Um alívio, vai trazer uma paz interior. Então, quando a pessoa ela libera perdão, Deus abençoa a vida da pessoa. Porque o perdão, ele não é esquecer o que aconteceu. Né? O perdão verdadeiro é quando você libera o perdão, você lembra daquilo, mas não lembra mais com dor. Não lembra mais com angústia, não lembra mais com aquele sentimento negativo dentro de você. Então a pessoa precisa ter o entendimento acerca do perdão, porque o perdão é benéfico para ela. Espero Sim. que deu para entender as pessoas. Qualquer dúvida, pergunta aí, pessoal. Isso, qualquer dúvida vai mandando nos comentários aí. Queria já também aproveitar e deixar um abraço aí pro pessoal que entrou enquanto a gente estava aí. O Mota Queiroz, seminarista também lá com a gente em Campinas. Iris Albuquerque. E o Isso, João. a Iris. Uhum. Meu pai, né? Deus abençoe vocês. E lembrando, se tiver alguma dúvida sobre o tema família e perdão, ou conforme o pastor for dando as explicações aí
quiser mandar pergunta, pode mandar. No final a gente vai estar abrindo espaço aí para estar respondendo suas perguntas. E lembrando também que a gente vai ter sorteio de um livro aí no final também. O pastor tem abençoado a gente com o livro. Esse daqui, ó. É um livro muito bom. Que eu falei, é livro de cabeceira, de cama, que cada vez que você lê, você aprende uma coisinha nova. E também nesse livro o senhor fala sobre o perdão como uma chave para a família abençoada. Pode nos falar o que acontece com uma família que não pratica ou não exercita o perdão entre eles ali? Olha, quando uma família eles não conseguem perdoar, né? Aí você fez a pergunta aí, o que acontece quando uma família não pratica o perdão? A família que não pratica o perdão, ela não consegue desenvolver um bom relacionamento, né? Então a maneira de tratar um ao outro aí é afetado. Então quando eles não conseguem perdoar, o marido não consegue perdoar a esposa não consegue perdoar o marido, o filho não consegue perdoar o pai, os irmãos da própria casa não conseguem liberar perdão, isso atrapalha o bom relacionamento na família. Então, quando o relacionamento da família é afetado pela falta de perdão, o que acontece? Há muita cobrança. Um fica cobrando do outro, aí acontecem palavras ríspidas, né? Palavras aí que muitas vezes geram ali uma briga, uma discussão, gera desrespeito. Quando o relacionamento ali é afetado pela falta de perdão, não há a expressão de afeto. Infelizmente acontece um afastamento no relacionamento, prejudica o diálogo, a família não consegue ter diálogo, o marido não consegue ter um diálogo com a esposa não consegue ter um diálogo assim aberto com o marido, os pais não conseguem ter um diálogo com os filhos. Infelizmente, quando não há liberação de perdão, também aumenta o conflito. Qualquer coisa discute, qualquer coisa começa a brigar. Um copo esquecido em cima da mesa já é motivo de briga, de discussão, de conflitos. Um já começa a gritar com o outro. Infelizmente, então, quando não acontece o perdão, a família não aprende a praticar, a exercitar o perdão, afeta de maneira negativa aí o relacionamento de toda a família, né? O próprio Senhor Jesus, ali em Marcos, capítulo 3, no verso 25, ele diz assim, que quando uma família se divide, e ela começa a lutar entre si, a brigar entre si, esta família será destruída. Então, a falta de perdão, ele afeta o relacionamento e pode aí levar a família a destruir um casamento, destruir o relacionamento familiar, fazer com que muitas vezes o filho ou a filha saia de casa, né, vai morar sozinho, abandona o lar. Então, tudo isso acontece. Sim, bacana. E lembrando que assim, a gente está levando o tema perdão para o lado familiar, né? Mas se você parar para pensar aí em tudo na vida, numa empresa, se você não conseguir liberar perdão, às vezes por algumas coisas que acontecem ali, você acaba se prejudicando, né? Em tudo na vida, no trânsito, tudo, o perdão é essencial, né? E uma coisa que tem no livro do senhor, eu achei muito interessante, é sobre aquilo. A gente liberar o perdão, quando alguém faz alguma coisa que nos magoa, vem pedir perdão, a gente liberar, é muito bom. Mas a gente pedir perdão para o outro, ele tem um poder de cura muito grande e de um ensinamento, né, no meio familiar, né? Sou pai de 3, um já tem um entendimento, o outro está começando ali, e a outra está só com 17 dias. Mas a partir do momento que ela vê eu pedindo perdão, quando eu erro, a Suzana, que é a mais velha, ali eu estou dando uma cura, né, por um sentimento que poderia gerar de mágoa, e também um ensinamento para aquilo. Não, se você errou, se a gente errou, a gente tem que dar esse passo de pedir perdão, né? Eu queria que o senhor pudesse nos explicar um pouquinho mais assim, essa parte do poder de cura e ensinamento que tem o pedir perdão, né? Então, a pessoa que ela não consegue perdoar, essa pessoa sofre.
Você aí que está nos assistindo, que está aí nos ouvindo, se você tem dificuldade em perdoar, infelizmente você sofre. Então a pessoa ela precisa aprender a desenvolver, a exercitar o perdão. E muitas vezes quando alguém fez algo para nós, e nós assim perdoamos esta pessoa, nós liberamos, né, aquele sentimento de tristeza, de angústia, de decepção, de frustração dentro de nós. Agora, como você fez a pergunta aí sobre o pedir perdão, muitas pessoas elas têm dificuldade em pedir perdão. Nós vemos isso, a gente trabalha com família, trabalha com aconselhamento de casais, e infelizmente aí tem muitas pessoas que elas têm dificuldade no pedir perdão. Porque para pedir perdão, a pessoa ela tem que se humilhar. Ela tem que assumir o seu erro. E para muitas pessoas, infelizmente, por causa do orgulho, ela tem dificuldade em pedir perdão. Eu quero dividir essa pergunta aí que você fez aí de pedir perdão, tem poder de cura e também tem poder aí de ensinamento na família, né? Eu poderia explicar aí, dividindo aí a explicação em 2 pontos. Primeiro, de que maneira o pedir perdão tem poder de cura? Se através de uma atitude ou palavra, um exemplo, eu magoar a Delma e ferir o Carlin, os sentimentos aí, através de palavras, de ações, de atitudes. Então, a partir do momento em que eu tenho a iniciativa de pedir perdão, a minha atitude de reconhecer o erro, que eu cometi o erro, que esse erro precisa ser retratado. Então, a partir deste momento em que eu tomo a iniciativa de chegar para a pessoa e falar, olha, me perdoe, porque eu errei, eu agi de maneira errada. Então, quando eu reconheço, eu admito, e eu tomo assim a atitude de reparar o erro, retratando com a pessoa, o perdão ele tem poder aí de curar a ferida que eu causei no coração da pessoa. Né? Então podemos dizer assim que o pedir perdão é como eu colocar o remédio na ferida que eu causei no coração de alguém. Então o pedir perdão ele traz cura. Então é muito importante assim, todas as vezes que o pai errar com o filho, pedir perdão, errar com a esposa, pedir perdão, todas as vezes que nós fizermos ou temos alguma atitude que venha deixar alguém magoado, triste, é importante a gente ir até essa pessoa e pedir perdão. Porque o pedir perdão é como colocar um remédio na ferida que nós causamos na pessoa. Ele vai trazer cura. Agora depende muito da pessoa. Porque tem pessoas que muitas vezes uma atitude, uma palavra, algo que nós fazemos e ela se sente ferida, algumas pessoas elas têm dificuldade de deixar ser curada. É por causa porque tem pessoas que elas têm uma facilidade para sentir-se machucada, ferida. Então essa pessoa ela precisa passar por um trabalho aí de um tratamento de cura. Tem algumas coisas que aconteceram na vida dela no passado que são feridas que ainda não foram cicatrizadas. Então qualquer coisa ela se sente magoada, ofendida. Então essas pessoas elas se tornam difícil delas serem curadas. Porque muitas vezes a pessoa chega para ela e pede perdão e daí ela não quer perdoar. Porque ela não deixa ser curada. E outra explicação aí é de que maneira o pedir perdão tem poder de ensinamento na família. Você já disse aí em relação aí a Suzana, né? Diante dos filhos, as crianças aprendem o que elas vivenciam. Então, se elas veem que os pais reconhecem o erro e pedem perdão todas as vezes que erram, essas crianças elas irão crescer aprendendo a praticar o princípio do perdão. Elas vão crescer aprendendo que quando elas errarem ou ter uma atitude assim que venha deixar alguém chateado, elas vão aprender esse princípio de que elas têm que reconhecer o erro, assumir o erro, né, e pedir perdão. Então, diante assim dos filhos, é importante os pais pedir perdão. Eu já pequei contra a Sueli e o Carly um monte de vezes, né? Eu acho que já dei esse testemunho na igreja.
que uma vez a Delma estava trabalhando e eu coloquei a roupa para lavar na máquina e estava fazendo almoço. Então a máquina lavou toda a roupa e precisava colocar no varal. E daí eu chamei o cara e falei, cara, vem aqui, filho. Estenda a roupa para mim. Ele falou, não sei, pai. Eu falei, não, vem aqui, eu ensino você. Não sei, pai. Ele falou, você pega aqui, coloca aqui. Ele falou, não sei, pai. Então isso me tirou do sério, né? Daí eu falei para ele, filho, você não é burro, rapaz. E eu ensinei ele, ele ficou colocando ali, eu fui terminar o almoço. E daí a hora que eu estava lá na cozinha, o Espírito Santo falou para mim, no meu coração, né? Se ele é burro, você é um jumento. E daí a minha atitude foi o quê? Eu fui lá fora, cheguei pro cara e falei, cara, me perdoe, eu ofendi você, chamei você de burro, você não é burro, filho, tá bom? Então me perdoe, você perdoa o pai? Ah, pai, perdoa. Então, eu pedi para que ele orasse por mim e nós nos abraçamos ali e graças a Deus isso foi bênção. Então, quando os pais agem dessa forma, os filhos vão aprender, né, a praticar o perdão também. Todas as vezes que errar, eles vão aprender esse princípio de retratar no seu erro, corrigir o seu erro. E diante do cônjuge, né, o exercício de pedir perdão à esposa ou ao marido faz com que o casal aprenda a desenvolver um relacionamento saudável. Então, todas as vezes que o marido errar, falhar, fizer alguma coisa que a esposa ficar chateada ou magoada, ele tem que ir pedir perdão para a esposa e vice-versa. Quando o casal age desta forma, eles exercitam, né, a prática do perdão, isso vai desenvolver um relacionamento saudável na vida do casal. Sim. Bacana o comentário aqui da Marcela. O perdão cura, liberta e é divino. É isso mesmo, Marcela. Muito bacana. O pessoal que está entrando aí, o Dailton também, a Maiara que entrou. Deus abençoe vocês. Eu ia deixar para o final, mas essa pergunta que a Iris colocou aqui eu achei muito bacana. Queria já passar para o senhor aí, colocar o senhor um pouco no fogo. Uma pessoa que não perdoa, Deus perdoa o pecado dessa pessoa? Porque a oração do Pai Nosso fala sobre isso, né? Segundo o ensinamento de Jesus, essa pessoa não está bem na fita com Jesus, né? Não está bem na fita com Deus. Porque o próprio Senhor Jesus falou assim, se nós não perdoarmos na oração do Pai Nosso, aqueles que nos ofenderam, o Pai Celestial não nos perdoará. Então a pessoa que ela não perdoa, retém o perdão e as bênçãos de Deus na vida dela. Essa pessoa aí, ela impede de ser abençoada por Deus. Então é importante a pessoa aprender sobre o princípio do perdão. O perdão, como eu disse, ele não é um sentimento. Tem gente que fala assim, mas eu não sinto de perdoar. Eu não consigo perdoar. A Bíblia diz que Deus é amor, que Jesus perdoa. Se a pessoa ela professa a fé em Jesus, e se ela tiver o Espírito Santo na vida dela, e se ela tiver Deus como seu Pai, e Jesus como seu Senhor, Salvador e Redentor, esta pessoa consegue perdoar. Esta pessoa ela consegue perdoar. Porque a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo na vida dela vai dar graça para que ela consiga perdoar. Então, se a pessoa não consegue perdoar, ela está numa situação complicada aí na área espiritual, né? Dificilmente ela vai ser abençoada por Deus. Deus é misericordioso, mas isso vai afetar de maneira negativa na vida dela, principalmente na vida espiritual. Bacana. É bem isso, né? Acaba atrapalhando a comunhão, né? Assim como o perdão entre nós atrapalha a comunhão familiar, com Deus você vai atrapalhar a comunhão com Deus, né? Isso mesmo. A pessoa não consegue orar, não consegue ter intimidade com Deus, a pessoa não consegue se desenvolver na vida cristã e crescer na vida espiritual. Ela fica estagnada na vida cristã, na vida espiritual. Sim. E já aproveitando que a gente fez a pergunta dela, eu vou fazer uma que veio pela caixinha também de pergunta. Como trabalhar o perdão com alguém que insiste no mesmo erro?
Perdoar é divino. Né? Aí cai no que Pedro falou, né? Pedro falou, ó, Senhor, pecou até 7. Então aí o perdão é um exercício que nós devemos praticar. Agora, se a pessoa ela está sempre caindo nos mesmos erros, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai cair vai perder a credibilidade. As pessoas não vão confiar mais nela. Certo? Então vamos dar um exemplo assim. Se alguém errou e pediu perdão para mim, ele errou no mesmo erro e pediu perdão, todas as vezes que a pessoa errar, nós temos que liberar perdão. Nós temos que liberar perdão porque perdão é uma ordenança. Só que a pessoa ela vai cair em descrédito. Isso quer dizer que ela não vai ter mais credibilidade para comigo. Eu não vou mais dar crédito naquela pessoa. Naquilo, vamos dar um exemplo assim, que eu poderia ajudar ela, ou fazer alguma coisa assim que pudesse ajudar ela, aí vai ser mais difícil eu me comprometer com ela, porque eu sei que essa pessoa ela não cumpre com a palavra dela. Eu sei que esta pessoa, ela não é a pessoa íntegra, não é a pessoa honesta, não é a pessoa que honra com a palavra dela. Então, dificilmente daí ela vai ter credibilidade naquilo que muitas vezes ela está precisando. Cai bem naquilo que o senhor falou um pouquinho atrás aí, né? O perdoar não é esquecer, né? A pessoa vive errando, você vai perdoar ela por esse erro. Aí você vai ficar acontecendo mais disso. Ou de uma negociação que você fez 2 vezes, levou calor da pessoa, na terceira você vai perdoar ela, mas você vai ficar receoso, né? De isso. negociações com ela, né? Eu não vou mais me comprometer, né? Em relação a algumas coisas com ela. Porque eu sei que ela não cumpre com a palavra dela. Sim. A última aqui, pastor, que eu tenho, no livro do senhor e na igreja, o senhor já falou também sobre esse testemunho, e para mim acho que é muito impactante a respeito de perdão, o testemunho que o senhor cita no livro e já comentou na igreja. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente aí, que é uma mensagem também do poder, de tudo isso que a gente falou, do poder de cura, do poder de ensinamento, do poder de nos deixar mais leve, né? O que é o liberar perdão, né? Queria que o senhor ministrasse esse testemunho sobre nós aí, né? O exercício do perdão, ele é praticado geralmente mais no ambiente em que nós convivemos com as pessoas. E o ambiente que nós mais convivemos é na nossa casa, com a nossa família. E na nossa casa, na nossa família, a gente conhece, né? Conhece quem verdadeiramente a pessoa né? Porque fora da casa, a pessoa, né, ela coloca ali uma capa, uma máscara, as pessoas não conhecem, mas é na casa, no convívio com as pessoas que nós conhecemos. Conhecemos os defeitos, conhecemos o temperamento, a personalidade, o jeito de ser da pessoa. Então, geralmente com as pessoas que nós mais convivemos é que a gente vai aprender a exercitar o perdão. Você falou aí da experiência que eu escrevi lá no livro, né? Essa experiência foi com meu pai. Foi uma experiência assim que marcou de maneira muito negativa a minha vida. Eu acredito que muitas pessoas, assim, como eu passei por essa experiência, passaram e alguns estão passando. E pode ser que alguém que esteja aí nos assistindo, ouvindo, também passou por uma experiência assim em relação ao seu pai ou à sua mãe. A minha experiência de perdão foi com relação ao meu pai. Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai sempre traía minha mãe, né? Meu pai, infelizmente, ele foi um marido que não cumpriu assim com a promessa que ele fez diante de Deus, diante das pessoas em relação ao casamento. Meu pai traía minha mãe e a traição do meu pai gerava muito conflito entre ele e a minha mãe. E o que me gerou ressentimento, mágoa e até tomou conta do meu coração o ódio contra o meu pai, foi que quando eu tinha 13 anos eu assisti a última briga do meu pai com a minha mãe. O meu pai pegou a mala, colocou as roupas dele na mala e ele estava indo embora, né? E as últimas palavras que meu pai disse para a mãe essas palavras me machucaram
e uma atitude do meu pai, né? Que ele me empurrou na hora de ir embora. Então, as últimas palavras do meu pai para minha mãe foi: eu não amo mais você. Eu tenho nojo de você. Eu amo fulana de tal. Era a mulher com quem ele era amante dele, né? E ele ia sair da casa da minha mãe, da nossa casa, para ir morar com esta amante dele. E eu tinha 13 anos, então eu segurei na mala do meu pai, né, para que meu pai não fosse, porque eu amava meu pai. E, todo filho, ele, quando é criança, ele é adolescente, ele tem uma visão, uma figura do pai, né? O pai ali. E eu tinha essa visão do meu pai, eu amava meu pai. Então, quando meu pai, ele me empurrou, né, essa atitude do meu pai me empurrar, isso me marcou de maneira muito negativa. Quando ele me empurrou e foi embora de casa, pegou a mala e foi embora de casa, entrou no meu coração a mágoa, a decepção, a frustração, o ressentimento e o ódio. Então, eu tinha ódio do meu pai, e eu desejo que meu pai morresse debaixo de um caminhão. E isso eu falava, né? Eu quero ver meu pai morto debaixo da roda de caminhão. E a minha mãe sempre falava para nós: filhos, olha, o problema do seu pai é comigo. Vocês têm que amar o seu pai, têm que respeitar o seu pai, mas o sentimento negativo de ódio, de rancor, foi maior do que qualquer outro sentimento. E dos meus 13 anos até a minha conversão, eu me converti com 21 anos. Então, dos 13 até os 21 anos, todos esses anos aí, o rancor, a mágoa, o ódio tomaram conta do meu coração. Quando eu encontrava com meu pai na rua, eu desviava do meu pai. Então, eu sempre evitava meu pai. E esse sentimento negativo, o rancor, o ressentimento, a decepção, a frustração, o ódio, só foi sair do meu coração quando eu entreguei minha vida para Jesus. Então, é importante a gente observar isso, Adriel. Tem mágoa, ressentimento e sentimento de ódio que só vai sair do coração da pessoa quando Jesus entrar no coração da pessoa. Porque eu não conseguia perdoar meu pai por mim mesmo. Eu não conseguia superar isso. Minha mãe falava, né, para nós filhos: não, você tem que amar ele, você tem que ver o seu pai. Você tem que respeitar o seu pai, mas não tinha como eu respeitar meu pai. Meu pai não era mais digno de respeito, né, pela atitude que ele teve, por aquilo que ele fez para minha mãe, pela atitude dele me empurrar na hora dele ir embora de casa. Então, meu pai, para mim, perdeu todo o respeito. Então, é difícil. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo, você não consegue perdoar muitas vezes a sua mãe por aquilo que sua mãe fez, por aquilo que seu pai fez. Porque para nós é difícil nós perdoarmos. Quando o ressentimento, quando a decepção, quando a mágoa, ela cria raízes dentro de nós, e ela se transforma em ódio, um ódio assim de você desejar a morte da pessoa, uma morte violenta, a desgraça da pessoa, isso se torna difícil de sair. Né? Então, somente quando Jesus Cristo ele entra dentro do coração da pessoa e o Espírito Santo realiza uma obra de um novo nascimento, de uma conversão, é que a pessoa consegue, através da graça de Cristo, né, através da graça e da misericórdia do Senhor, é que ela consegue liberar perdão. Então, eu só consegui perdoar o meu pai e fazer com que todo esse sentimento que estava dentro do meu coração saísse para fora quando Jesus entrou. Quando eu fiz a oração de profissão de fé, né? Entregando a minha vida para Jesus, convidando Ele para ser meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Eu fiz uma oração e eu falei para o Senhor: Senhor, olha, eu tenho ódio do meu pai. Eu não consigo perdoar meu pai. Mas o Senhor me deu graça. A minha primeira atitude foi fazer o quê? Foi ir na casa do meu pai. Mas vem aquela luta interior, né, dentro da gente, né? E se eu for, como que ele vai me receber? E se eu for, será que ele vai me perdoar? O que ele vai falar para mim? Então, muitas pessoas, elas até querem ir pedir perdão, mas ela tem esse medo, ela tem esse receio. Qual vai ser a atitude da outra pessoa? Mas mesmo assim eu fui. Eu fui até a casa do meu pai, cheguei lá, bati no portão, bati palma. A mulher, que era amante dele, com quem ele estava morando, né, veio ali, e daí ela foi, chamou meu pai veio até o portão.
E quando meu pai veio no portão, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu vim aqui porque eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus entrou na minha vida, e eu vim aqui para pedir perdão para o Senhor e para liberar perdão para o Senhor. Independente, né, eu tive essa atitude. E no momento ali que eu abracei meu pai, nós dois começamos a chorar. Meu pai chorou, eu chorei, até hoje me emociono. Porque naquele momento eu fui curado, naquele momento eu fui liberto da decepção, da frustração, do ressentimento, da mágoa e principalmente do ódio. Naquele momento ali eu fui curado. Naquele momento ali eu saí daquele portão da casa do meu pai com paz, meu espírito leve, né? Porque o perdão ele foi a chave que abriu meu coração para que todo o sentimento saísse para fora. Então, a partir daquele momento ali, o meu relacionamento com meu pai foi restabelecido, foi restaurado, né? E depois ainda meu pai pisou na bola comigo, né? Porque depois que eu me converti tudo, tal, tava, né, bem. Meu pai, ele queria abrir um negócio, abrir uma mercearia, e ele me procurou e falou, filho, você me ajuda? Eu tinha vendido um carro, né? Eu tinha vendido um carro para comprar outro. Ele falou assim, eu pago você, daqui um mês eu pago você. E eu falei, então quanto o senhor precisa, pai? Eu preciso de tanto. Então eu dei o valor do carro com mais um dinheiro do banco. E eu falei, pai, olha, esse dinheiro do banco, o senhor paga primeiro o dinheiro do banco, né? Porque senão daí dá problema para mim lá no banco. Meu pai não pagou o carro e não pagou o banco. Então eu fiquei sem o carro e perdi minha conta no banco. Mas graças a Deus que eu tinha Jesus na minha vida, né? Graças a Deus tinha Jesus na minha vida e essa perda material, financeira, assim, não gerou nenhum sentimento negativo no meu coração. Não gerou nenhum sentimento negativo no meu coração, né? Falei pro meu pai, pai, tá jóia, não precisa pagar, né? Porque ele não tinha mais condições, ele acabou perdendo o negócio que ele fez e acabou levando prejuízo, né? Ficou sem nada. Mas graças a Deus, então a gente vê que quando o perdão ele é verdadeiro, quando o perdão é real, quando o perdão vem de Deus, né? Ele não deixa assim marcas negativas. Porque se eu ainda tivesse algum ressentimento contra o meu pai, essa atitude do meu pai fazer eu perder o carro. E perder a conta no banco, ainda ter que pagar juro no banco, né? Certo? Isso ia gerar mais ódio no meu coração contra meu pai, né? Mas graças a Deus, né? Isso não gerou nenhum sentimento negativo de perdão, de mágoa, de ódio, de ressentimento no meu coração contra meu pai, né? E eu louvo a Deus porque depois meu pai se converteu e meu pai foi salvo, né? Então, independente, muitas vezes pode ser que alguém esteja assistindo aí. Você passou por uma perda, alguém deu um prejuízo, um calote em você financeiro, e isso deixou você magoado, decepcionado, isso fez com que entrasse ressentimento no seu coração. Eu também passei por uma experiência de eu perder um apartamento porque eu confiei no irmão em Cristo, né? E quanto mais eu corri atrás para não perder o apartamento, mais eu fiquei endividado. Então, daí eu fiquei, né, com o meu coração assim, com vontade de pegar o irmãozinho e dar um soco santo nele, né? Mas, orando a Deus, Deus falou que a alma dele tinha mais valor que o apartamento. E daí eu falei, bom, se a alma dele tem mais valor que o apartamento, então eu coloquei no meu coração muito mais tem Deus para me dar. Né? Perdoei o irmão, fiquei 2 anos pagando a dívida do apartamento, né? E graças a Deus... então a prática, o exercício do perdão nos ajuda. Senão eu seria uma pessoa frustrada, magoada, depressiva, né, com meu coração amargurado contra as pessoas se eu não aprendesse a exercitar o perdão. Então, em pequenas coisas a gente tem que aprender a exercitar o perdão. Porque nós passamos por perdas na nossa vida, pessoas nos decepcionam, pessoas nos frustram, pessoas nos magoam. Então nós temos que aprender a exercitar o perdão. Senão você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa depressiva, uma pessoa ressentida e se torna uma pessoa infeliz. Amém? Amém. Os testemunhos do Senhor eu já escutei várias vezes e sempre é emocionante, porque querendo ou não a gente vê a transformação, né?
que Cristo faz na nossa vida, né? Que até agora que o senhor complementou aí com a segunda parte do teu pai ali, se não tivesse Jesus na tua vida ali, tudo o trabalho que fez no perdão ali, ia ter ido por água abaixo, touro e bem isso, um fruto que gerou lá na frente do teu pai se converter, poderia não ter acontecido, né? Por isso que a gente tem que analisar bem essa questão, que muitas vezes aqui agora a gente não está entendendo. Mas é um trabalhar do Senhor que lá na frente a gente vai ver o fruto. Tem mais alguma pergunta aí? Pessoal que está assistindo, manda pergunta aí para nós. Estamos aí tirando suas dúvidas. Duas coisas. Mandem perguntas e manda o nome para participar do sorteio também. Que vai ter o livro e a batata recheada do Will hoje. É este livro aqui, pessoal. Bom demais. O Dailton aí, meu sogro, que entrou, que está participando com a gente. Ele ganhou da live de grupo. Manda o nome aí para participar. Isso. Fala para ele que o Will pegou o livro para entregar para ele. Ah, tá com o William já. Beleza. E deixa eu já aproveitar enquanto o pessoal vê aqui de mandar pergunta ou os nomes. Os livros o senhor consegue comprar através do WhatsApp, Instagram, Facebook, onde conseguir falar com o senhor, consegue estar comprando o livro. Isso, a pessoa pode entrar em contato e daí ela pode fazer um depósito, né, bancário e do valor, e a gente manda pelo correio se ela mora assim, em alguma cidade fora, né? Se mora aqui em Pedreira mesmo, ela pode passar na igreja, porque tem livros ali para entregar para a pessoa na hora ali. Uma coisa também que a gente pode pensar aí para o pessoal que é de Campinas, voltando aí, passando a pandemia, tiver o interesse dos livros do pastor, qualquer coisa faz a negociação com ele, que passando a pandemia volta às aulas no seminário em sábado. Eu consigo estar indo e faço a entrega lá em Campinas também dos livros já. Isso. De Campinas, qualquer coisa a gente entrega, passando essa pandemia a gente consegue entregar lá. Caso contrário, vem para mandar pelo correio, né? Isso, e esse livro também é bom para discipulado, né? Discipulado para família, discipulado para casais, para a escola bíblica também, né? Porque tem perguntas, cada capítulo tem algumas perguntas para que a pessoa possa colocar em prática, né? Para que ela possa aprender também. Sim, e que nem eu falei na live da semana passada. Esse livro é interessante naquilo. Eu vou ler e vou passar para o meu pai. Não, compre 2 livros, então. Um para você e um para o teu pai. Porque como tem essas perguntinhas, é bacana que você consegue fazer uma análise sua. Você anota ali, daqui 1 ano você pega para ler de novo, você vai ver, eu tinha marcado que tinha essa dificuldade aqui, que eu precisava melhorar. Eu melhorei? Não. Mas se você comprar para passar para outros e lendo, você não consegue fazer esse histórico, né, de análise sua mesmo sobre os assuntos que aborda. É isso mesmo. A Tati está pedindo, ela quer um que vai fazer 20 anos de casada. Só se ela mandar um bolo de presente. É verdade, a Tati está com os bolos, tô ansioso para experimentar esses bolos também. O Paulo, ele fez um comentário aqui, eu achei bacana. Nós escolhemos o que colocamos dentro do nosso coração. O perdão ou a mágoa. É bem o trabalhar aí, né? Vai depender muito da gente ter esse passo. O senhor falou do testemunho de será que vai aceitar o perdão? Mas se a gente colocar no nosso coração a prática do perdão, a gente vai estar liberando. Mesmo que a pessoa não quero conversa, não quero, você fez sua parte ali de impedir o perdão, né? Vai muito da gente, realmente, do que a gente vai querer para nós, né? O perdão ou da mágoa, né? Nós temos que aprender, a pessoa tem que aprender um princípio. Vamos dar um exemplo assim, eu tenho um princípio em relação a como lidar com situações de perda, para que eu possa liberar perdão. Tudo nós temos que filtrar. Né? O filtro, para que serve o filtro? Você sabe para que serve o filtro, Adriel?
Ah, o filtro do ar, por exemplo, é para purificar, né? Vai vir com as impurezas, ela vai parar nesse filtro para ficar um ar puro, ou da água mesmo para purificar, né? Isso. Então nós temos que aprender a filtrar a, a, todas aquilo que vem nas nossas emoções. As decepções, as frustrações, as perdas, nós temos que aprender a filtrar. Vamos dar um exemplo assim. Em relação a perdas, em relação a prejuízos na área material, área financeira. Eu já levei um monte disso. Né? Então, qual o filtro que eu uso? Muito mais tem Deus para me dar. Porque senão eu endureço meu coração para ajudar as pessoas. Pelos calotes que eu já levei, pelas frustrações que eu já passei por pessoas na área financeira, na área material. Né? Então, o filtro que eu uso é esse. Muito mais tem Deus para me dar. Então, eu lembro de uma passagem bíblica em que o rei ele deu uma quantia de dinheiro. E daí Deus falou para ele não contratar. Né? Eu não me lembro onde está essa passagem. E daí ele perguntou para o profeta, e o valor que eu dei? E o profeta respondeu para ele, muito mais tem o Senhor para te dar. Então, eu pego essa palavra como um filtro. Vamos dar um exemplo assim. O meu primeiro livro, que seria Diversidade Ministerial, que era para o seminário lá que eu ia fazer, eu levei um prejuízo de R$ 3.900. Porque eu paguei e até hoje o cara sumiu. E não, né? Então, entrou alguns sentimentos no meu coração. Sim, poxa, 3.900 é dinheiro, né? Mas eu não posso deixar que isso afete a minha vida. Que isso atrapalhe as minhas emoções. Então, o que eu fiz? Muito mais tem Deus para me dar. Quer dizer, esse 3.900 que eu perdi na primeira edição do livro, que o cara me deu um calote, né? E eu hoje já tenho o quê? 6 livros já, tá aí, né? 6 livros aí lançados, mais um que está para sair, Emoções, como lidar com elas, né? Então, quer dizer, não me fez falta. Então, o filtro que eu uso é muito mais tem Deus para me dar. Certo? Então, e outro filtro que eu uso em relação ao perdão a alguém que me magoou, para me perdoar essa pessoa, para não ficar com nenhum ressentimento no meu coração, o filtro que eu uso é aquele que Jesus fala assim, se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Quem não perdoa não é perdoado. Então, eu uso isso daí como filtro, que me ajuda a lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Me ajuda a lidar com essa situação aí de perdão. Então, se a pessoa aprender a usar alguns filtros, ela vai ser muito bom para a vida dela. Sim. Meu pai, ele mandou aqui uma também agora. Quando não conseguimos perdoar, podemos pedir a Deus para nos ajudar a perdoar? Sim. Uma estratégia excelente, eu acredito, né? Nos momentos de dificuldade, né? Porque o ser humano ele não consegue perdoar, porque é diferente um do outro, né? A questão vai mais no seu... Quanto mais relacionamento, intimidade você tem com Deus, mais da graça de Deus vai estar na sua vida, te capacitando a perdoar. Então, até hoje alguém falou para mim assim, eu clamo a Deus, eu peço para Deus, eu peço ajuda para Deus para perdoar. Se ela está pedindo ajuda para Deus para perdoar e não está conseguindo perdoar, então alguma coisa está errada. Não está em Deus. Não é que Deus não quer ajudar ela. O problema muitas vezes está nela mesmo. Ela não está aprendendo a lidar com as emoções, trabalhar as emoções, né? Porque perdão é atitude, não é sentimento. Se eu ficar esperando sentir para perdoar, para que Deus toque em mim para me perdoar, perdão é atitude. E aí, liberar, né? Até, o que deve fazer uma pessoa? Ela deve, na oração, falar, Deus, abrir o coração para Deus e falar, Deus, olha, eu quero perdoar esta pessoa, para que esse sentimento saia do meu coração. Então, na oração, ela tem que fazer essa oração. Eu perdoo, em nome de Jesus Cristo, a pessoa que fez isso para mim, eu perdoo e eu quero que esse sentimento saia do meu coração, saia da minha alma neste momento. Eu pego a chave do perdão e abro o meu coração, abro a minha alma para que todo esse sentimento saia. Em nome de Jesus Cristo.
Tem coisas que muitas vezes eu posso perdoar alguém sem conversar com ela. O que que eu faço? Vamos dar um exemplo assim. Alguém fez algo que me deixou chateado. Me deixou muito chateado. Então a primeira coisa que eu faço é ir orar. Eu oro e falo, ó Deus, fulano de tal me deixou chateado, falou isso, eu fiquei muito chateado, estou chateado com essa pessoa, mas eu não quero ficar com esse sentimento. Então nesse momento eu quero liberar perdão para essa pessoa. Eu abro o meu coração agora e declaro perdão para essa pessoa. Então eu fiz isso na oração. Quando eu olho para essa pessoa, quando eu encontro com essa pessoa, quando eu vejo essa pessoa, se não tem mais nenhum um sentimento negativo no meu coração, legal. Eu não preciso nem conversar com a pessoa. Agora, se aquilo não saiu do meu coração, daí eu tenho que ir até a pessoa e conversar com ela. Mas geralmente, quando eu já oro e quando eu olho para a pessoa e não tem mais nenhum, não tem nenhum um sentimento, tá bem, estou livre do sentimento. Está perdoado em nome de Jesus. É bênção. É isso aí, né? O perdão é essencial para a nossa vida, né? Como cristão, como ser humano. Acho que se a gente conseguir exercitar o perdão em nossas vidas, a gente vai conseguir viver bem mais leve, bem mais fácil do que ficar acumulando mágoas e ressentimentos apenas, né? É verdade. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí, a gente vai estar mais para frente marcando uma nova com o pastor também, né? Falar sobre os outros livros. Tem mais 6 livros aí para a gente conversar um pouco. Eu já deixar avisado, semana que vem a gente vai estar fazendo com um missionário, o Pedro Neto. Ele é missionário da MOB, de Fortaleza. Consegui um contato com ele, ele aceitou participar com a gente para a gente falar um pouco sobre missões na pandemia, né? E onde não pode sair, como fazer missões, como estar no campo missionário e poder sair de casa. A gente vai estar conversando um pouco daí na semana que vem com ele. Convido a todos vocês aí para participar também. Tiver alguma dúvida sobre missões, se sente no coração de ser missionário, já teve um chamado para ser missionário, a gente vai estar conversando sobre isso semana que vem. Ele é um jovem missionário aí. Ele é de Fortaleza, da Batista. Ele é ministro de louvor, muito bacana. Um cara que conheci ele essa semana através da MOB e a gente conseguiu um contato bacana para estar fazendo a próxima live. E depois a gente vai estar marcando outras com o pastor também. Tem nesse livro aqui a gente pulou vários capítulos, né? Falamos só de 2, até para também não ficar o livro todo mastigado na live. Aí você não. Aqui a gente só tá. O pessoal não tem desejo de adquirir, hein? Só dando a curiosidade para vocês verem que tem muito tema bacana e os outros livros do autor também é muito bom. E é isso aí, galera. Ó, o pessoal que mandou o nome, a gente já colocou aqui na canequinha. Hoje teve poucos nomes, a gente estava acompanhando aqui, mas eu agradeço muito todos aí que participaram, do pessoal de Porto Ferreiro, pessoal de Amparo, pessoal de Campinas, pessoal daqui de Pedreira. E agradeço mesmo, porque é um projeto que você colocou no nosso coração para a gente ter momentos de comunhão e aprendizado juntos, né? E se vocês estiverem gostando, vai avisando aí, vai compartilhando, o pessoal vai falando, a gente vai tentar cada vez fazer de uma forma melhor, né? Os nomes estão aqui na canequinha, são poucos, que não eu falei, mas é isso aí. A gente vai sortear primeiro o livro do pastor, para ver quem que vai ganhar aí. Vamos lá. Carlos Consone. Aí, Tati, ganhou, hein? Aí, Tati, parabéns. Anos de casado. Tati, depois entra em contato aí ou comigo ou com o pastor, pra gente estar fazendo o envio do livro para vocês aí. E agora da batata recheada do Will. Pessoal aí de Amparo, a gente consegue entregar também, tá? Vamos lá. Porto Ferreira também. Agora a Tati. Quem?
Tatiane, Misericórdia, hein? ganharam o livro e a batata recheada hoje. Olha que Ah, bacana. miserável. Pelo menos quando vocês virem aqui para Pedreira, já tem uma batata recheada para comer aí. A família com sono não tá com sorte hoje. Estamos com sorte. É aniversário de 20 anos de casado, aí, ó, ganhou já uma batata e um livro. Mas bacana. Agradeço mais uma vez ao pessoal que acompanhou a gente desde o começo. O pessoal que foi pegando a metade. Depois eu vou disponibilizar o vídeo completo no vídeo de notícias e vou disponibilizar no Facebook também, para vocês compartilhar aí, que é muito edificante. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre o perdão. Ô, Adriel, gostaria de estar orando pelas Oi. pessoas que estão aí assistindo. Sim, Em relação ao perdão, isso que podemos orar aí? é isso que eu ia pedir para o senhor mesmo já. Ah, legal, então. Né, você que está assistindo aí, temos a Tati, quem mais aí? A Iris, Deus abençoe a Iris que está participando aí, o Frata, né? Quem mais aí? A Marcela, o Marcelo, Venturini, que Deus possa estar abençoando vocês, e nós estaremos orando por vocês aí, tá bem? Então, onde você estiver aí, coloca a mão no seu coração, antes do Adriel, vai dar o... Pode falar, Sim, Adriel, desculpa aí. não, imagina. É que a Tati acabou de mandar aqui para sortear a batata de novo. Que ela vai ficar só com o Ah, livro. é? Pô, coloca o meu nome no sorteio aí. Brincadeira, vai lá. Colocou o nome de todos aí? Sim, todo o pessoal que mandou os nomes aí, a gente foi colocando. Legal. Marcelo Venturini. Marcelo Venturini, de Jaguariúna. Isso. Qualquer coisa, depois entre em contato comigo aí pra gente estar fazendo a entrega. Ele é o chuchu, né, da Dani? É o chuchu da Dani. A Dani ganhou o livro na live passada. A gente já combinou uma data aí para estar entregando. Mas depois, qualquer coisa, passa me chama aí para passar o endereço para a gente entregar a batata. E a gente já leva o livro junto também da semana passada. Ô, Dani, tá com sorte, hein? Família O pessoal Venturini aí. foi tudo em casal, né? Mas é isso aí, pastor. Se eu puder orar pela gente aí, pro pessoal que acompanhou. Amém. Vamos estar orando aí, você que acompanhou aí essa live, vamos estar orando para que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você aprenda a filtrar aí as suas emoções, sentimentos em relação àquilo que as pessoas fazem, as decepções, frustrações, ressentimentos, mágoas, perdas, prejuízos, que você possa aprender a filtrar para que a mágoa, para que nenhum sentimento negativo tome conta aí do seu coração. Amém? Que a graça de Cristo esteja aí sobre a sua vida. Vamos orar então? Senhor Jesus, neste momento eu quero agradecer a Ti por todas estas pessoas queridas que participaram desta live, que fizeram suas perguntas, que assistiram, que o Senhor possa abençoá-las, Pai. Cura as emoções, cura, Senhor Deus, das lembranças, memórias do passado, que o Senhor possa reverter perdas em bênção, Senhor Deus, prejuízo em lucro, em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo, neste momento, possa estar ministrando no coração de cada um dos Seus filhos. Curando, Senhor. Que pessoas que estão magoadas, ressentidas, possam liberar perdão para que a paz entre no seu coração e o refrigério venha sobre a sua alma. Venha sair todo o peso do coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção e desde já te agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Adriel, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, certo? De estar aí compartilhando com você aí esses tópicos aí do livro aí, tá bom? Muito obrigado. Amém, pastor. Eu que agradeço o pastor, a todos aí que acompanharam. E semana que vem a gente tem mais um pouco falando sobre missões, então. Então Deus abençoe